Olá, meus queridos. Primeira segunda-feira do ano, sejam todos bem-vindos de volta. E hoje nós vamos falar sobre fitofisionomias brasileiras. A aula de hoje vai ser um pouco mais sucinta, porque o conteúdo ele é muito profundo, então dificilmente vai se chegar em nível de qual espécie que ocorre, a não ser que seja uma coisa muito característica, como a gente vai ver em alguns casos. Nesses casos, eu vou trazer para vocês. Mas a gente vai abordar quais as principais fitofisionomias brasileiras, suas características gerais e quais aspectos aí a gente pode encontrar dentro de uma avaliação, né? Então vamos começar falando do seguinte: as fitofisionomias brasileiras, elas compõem um mosaico através do território nacional. Quando a gente falou sobre biomas, a gente falou que cada bioma tem uma fitofisionomia típica, né? Tem um ecossistema típico. Por que que a gente fala típico? Porque todo bioma, ele vai ser um mosaico de diferentes ecossistemas. Eu fiz questão de colocar aqui na foto de capa, apesar da baixa resolução, esse mapa de vegetações do país. Como vocês podem ver aqui, vocês têm, por exemplo, aqui é a Amazônia. Todo mundo tem a ideia de que a Amazônia é um bioma homogêneo, a floresta extensa, mas não. Você vai ter faixas, digamos assim, de vegetação mais baixa, você vai ter faixas de vegetação pantanosa. No cerrado, você vai ter encraves de outras vegetações, da mesma forma na região de Caatinga. Até mesmo no Rio Grande do Sul, dentro da faixa do Pampa, você vai ter encraves de outras fitofisionomias. Então você vai encontrar vegetação similar à vegetação da Mata Atlântica na Caatinga. Você vai achar vegetação similar ao cerrado na Caatinga ou na própria Amazônia. Você vai achar florestas, muito similares no interior do Amazonas e na faixa litorânea do país. Então você pode perceber o seguinte: tudo se mistura um pouco, mas a gente tem aqueles ecossistemas e aquelas fitofisionomias que vão ocupar esses ecossistemas com características mais típicas de cada bioma. E agora a gente vai falar de cada fitofisionomia especificamente. Primeiro, qual é o conceito de fitofisionomia? Fitofisionomia é a aparência, é o jeitão da vegetação. Se você perguntar assim, qual é a sua aparência? Vamos descrever como: rosto um pouco comprido, queixo curto, orelha grande, nariz pontudo, narigão, olho meio caído, pronto. Cabelo raleando, né? Tamo aí, né? O tempo tá passando, ninguém está a salvo disso. Essa é a minha fisionomia. E qual é a fitofisionomia? A fisionomia da vegetação. Fito vem de planta, e aí você tem a característica, né? As feições da vegetação. Você olha para ela, ela olha para você e você diz: eu sei quem você é. Basicamente isso. Eu trouxe aqui algumas fotos para ilustrar, porque fica muito claro, facilmente, para quem já está acostumado a transitar nesses ecossistemas, quais são essas fitofisionomias aqui. Você viu cacto, lajedo, olha lajedo aqui atrás, uma vegetação de porte baixo, qual é a primeira coisa que a gente vai pensar? Caatinga, uma formação de caatinga. Ah, mas não está seco. Quem anda na caatinga sabe, não é seco o ano todo. E quando chove, é uma vegetação bastante abundante. Temos aqui uma formação de um morro, tal, mas a vegetação aqui está como? Porte alto, vegetação densa, metade dela está seca, metade está verde. Então você tem aí um grau de deciduidade da vegetação semidecidual. Uma floresta estacional, semidecidual. A gente vai explicar o porquê do estacional daqui a pouco. Um campo formado por vegetação herbácea, aqui provavelmente na estação seca, com alguns arbustos aqui, típico de cerrado. Eu trabalho tanto no cerrado que eu bato o olho aqui e eu já reconheço de cara. Eu não sei quem foi que tirou a foto, eu não consegui encontrar as fontes. Tem até que tomar esse cuidado de trazer mais as fontes das fotos. Peço desculpas das que eu não trouxe ainda, mas é fácil distinguir que isso aqui é um cerrado. Porque através da fisionomia da vegetação. Você, conforme você vai transitando nesses ambientes, você vai percebendo esses padrões de aparência, e esses padrões eles derivam de quê? Das espécies que estão presentes na vegetação e da estrutura. Quando a gente fala de estrutura, a gente vai falar o quê? Se é herbáceo, ou seja, é composto por espécies, para quem não é da área, espécies mais parecidas com capim. Espécie herbácea é aquela espécie baixa,
é aquela espécie que não forma um tronco rígido, tá? Então a gente está falando o quê? Daquelas espécies de plantas que parecem gramas, que parece o capim, que parecem aquelas ervas que a gente usa para fazer chá, mas muitas delas, né, são de porte herbáceo. A gente fala de arbusto, né, a gente fala de uma vegetação arbustiva, a gente está falando de uma vegetação aí de 1 metro até 1,5 m, no máximo aí uns 2 metros, caules mais finos, a copa dela não se destaca do solo de forma clara, a gente está falando daquela planta que você vê, aquela muita, né, quando você diz: "Ah, tem uma muita ali", geralmente você está falando de um arbusto, geralmente. E a gente está falando de árvore, a gente está falando o quê? De um tronco mais elevado, uma copa mais elevada. A gente está falando acima de 1,80 m, de 2 metros, 3, pelo menos 2 metros em diante, aí a gente já vai estar falando de um extrato mais arbóreo, certo? Então, quando a gente fala de estrutura da vegetação, a gente fala: qual é a estrutura da vegetação? Ela é mais herbácea? Ela é mais arbustiva? Ela é herbáceo-arbustiva? Ela é arbustivo-arbórea? Porque são vegetações mistas, né. Você não vai ter necessariamente uma vegetação uniforme numa fitofisionomia, né. Você pode ter graus de mistura entre os diferentes estratos da vegetação, que são esses portes que você vai encontrar, né. Então, você observa tudo isso, você observa quais são as espécies, você vai identificar a fitofisionomia da vegetação. E aí, a gente tem um livro que eu gosto muito de utilizar, por quê? Porque é publicado pelo IBGE, logo é uma base de dados oficial. Como eu trabalho em um órgão público, a gente gosta muito de utilizar dados oficiais, porque a gente está muito sujeito a questionamentos dentro do aspecto legal da coisa, né. Então, tipo assim, a gente toma uma decisão, a gente tem que estar embasado na parte técnica, mas também tem que ter bases o mais consistentes possíveis. A parte acadêmica, ela obviamente tem sua consistência, mas às vezes você tem opiniões conflitantes. E aí, geralmente, a gente opta por bases oficiais como forma de pacificar o tema para aplicação da legislação. Então, essa publicação do IBGE é gratuita, eu vou deixar o link aqui embaixo, inclusive do site do IBGE para vocês poderem baixar, tá? Você tem o sistema fitogeográfico, as técnicas de inventário, mas o principal, você tem a classificação de todas as fitofisionomias brasileiras, inclusive com suas subclassificações de acordo com o tipo de terreno onde elas ocorrem. Vou falar disso agora. Vamos falando principalmente das classificações principais, as fitofisionomias vão estar muito associadas aos domínios morfoclimáticos. O que é que acontece? Você teve um mapeamento, digamos assim, né, você teve uma divisão territorial do Brasil de acordo com clima, características de solo, relevo, etcétera. Tudo isso aí vai influenciar na fitofisionomia de forma geral. Por quê? Vamos dar um exemplo, você vai ter floresta ombrófila na Caatinga? Não, por quê? Porque é um clima semiárido e a floresta ombrófila precisa de alta pluviosidade. Então o clima, ele é determinante para o tipo de fitofisionomia que pode ocupar um determinado território. Você vai ter uma mata de restinga no alto de uma serra? Não, por quê? Porque é uma vegetação associada à influência marinha, então você vai ter ela no litoral, então você não pode ter ela em altas altitudes. Você tem vegetações com fisionomia de restinga, mas que não são de fato dessa tipologia. Por quê? Porque ela foi condicionada pelo solo, mas ela não se enquadra na fitofisionomia devido a outros aspectos, como espécies, influências ambientais que são necessárias para sua caracterização. A divisão das fitofisionomias do território vão depender muito dos aspectos ambientais. Por exemplo, eu vou ter uma mata de igapó, que é uma mata associada a rios, no topo de um lajedo, em cima de uma rocha? Não. Por quê? Porque ela precisa do terreno úmido. Então, todas as características ambientais vão influenciar na expressão da vegetação naquele local. Porque não se trata só da questão de quais as espécies que estão presentes. Por exemplo, uma espécie que ocorra na Caatinga e na Mata Atlântica, e que ocorra em diferentes, zonas de pluviosidade, vamos dizer, ela ocorre numa área com pluviosidade de 1.200 milímetros e ela ocorre numa área com pluviosidade de 500 milímetros. Ela vai se expressar fenotipicamente, ela vai ter características, né, morfológicas diferentes, porque com mais chuva ela provavelmente vai se desenvolver mais e mais rápido, mas isso não quer dizer que uma espécie que acontece em um bioma, que acontece em uma fitofisionomia, não pode acontecer em outro.
mas você vai ter algumas espécies que vão ser indicadoras e características de cada fitofisionomia. É porque você vai ter espécies que são generalistas, elas acontecem em praticamente qualquer lugar. Transportando isso para a questão de fauna, por exemplo, o pardal. O pardal ele tem uma distribuição praticamente ilimitada, ele é altamente generalista, ele acontece dentro de cidade, ele acontece em borda de mata, ele acontece em praticamente todas as cidades que eu já visitei, você vê pardal, você vê pombo, né, então assim, você tem espécies e da mesma forma como o piloto, você tem espécies que vão acontecer em qualquer lugar, você tem espécies que vão ser especializadas de determinados ambientes, então essas espécies vão servir como indicadores, essas mais especialistas, do tipo também de fitofisionomia. Não sei se ficou claro até aqui, espero que tenha ficado. Dúvidas, lembrem sempre, dúvidas podem deixar aqui embaixo. Eu tô demorando um pouco para responder, gente, porque vocês postam muito, eu quero muito responder a todo mundo. Mas trabalhar, estudar, preparar a aula não tá fácil acompanhar vocês não, mas eu vou conseguir, a gente chega lá. Falamos aqui da classificação geral, esse livro ele traz uma subclassificação, que é bem interessante, que não é do livro, né, ele traz um sistema fitogeográfico para ser apresentado, e ele traz 2 tipos de subclassificações bem interessantes. A primeira delas é relativa à altitude. Quando a gente fala de altitude, a gente vai ter vegetações que vão variar de áreas de terra baixa até áreas de topo de morro. Porque com a variação de altitude, você tem variações de temperatura, você tem variações geralmente da constituição do solo. Geralmente áreas de topo de montanha, elas são mais rochosas, e aí você vai ter tipologias de vegetação associadas a esse tipo de solo, com esse tipo de clima. Quando a gente fala de terras baixas, a gente tem mais terreno sedimentar, geralmente solos mais profundos, e aí você consegue ter outro desenvolvimento da vegetação. E quando a gente fala de vegetações aluviais, são aquelas vegetações que estão associadas às planícies aluviais, que são planícies, associadas ao depósito de sedimentos trazidos, né, carreados por rios. Então são, de certa forma, vegetações que sofrem uma influência fluvial, né, não são vegetações de áreas alagadas, mas são vegetações que crescem nesses terraços aluviais que são provenientes da deposição de sedimentos carreados por rios, né, que se estabelecem ali nas margens, né. Novamente, não é a mata ciliar necessariamente, mas são vegetações que vão ocorrer nesse tipo de solo. Relativa à altitude, por que que as matas aluviais elas não têm uma altitude específica? Porque você pode ter rios em áreas altas. Na região da Chapada aqui onde eu trabalho, a gente tem inclusive pântanos, a gente tem um pantanal aqui, o Pantanal do Marimbus, né, e você tem áreas de planícies aluviais, né, você tem terraços aluviais aqui. Por isso que ele não está associado a altitude, você vai ter vegetações aluviais em diferentes graus de altitude. Mas você vai ter, categorizado de forma geral como terras baixas, áreas de baixa elevação, geralmente até 100 metros. Você tem vegetações que se expressam como de terras baixas até 30 metros, outras até 50, forma geral até 100 metros. Submontana de 100 a 500, montana de 500 a 1.500 e altomontana acima de 1.500. E a gente vai ter aqui a outra subclassificação que é relativa à estrutura. O que é que eu falei de estrutura? É arbóreo, é herbáceo, é arbustivo? É uma vegetação arbórea densa ou mais espaçada? É mista? Relativa à estrutura da vegetação. Vegetação florestada, que é quando você tem um ambiente de floresta. É importante deixar claro isso, porque você tem as florestas, as fitofisionomias de floresta, e vocês têm as feições, né, as faciações florestadas de outras fitofisionomias. Como assim? Floresta umbrófila densa, ela é uma floresta, acabou. Floresta umbrófila aberta, ela é uma floresta, acabou. Savana. A savana, ela pode se expressar como um campo limpo, como um campo sujo, como uma área arborizada ou como uma área florestada. Ela vai ser uma mata de cerrado, uma floresta de cerrado, mas a fitofisionomia não leva esse nome, ela continua sendo uma savana. Não é floresta de savana, é savana florestada, certo? Arborizada, você já tem um pouco menos de indivíduos ali, um adensamento menor. Arbustiva, aí você já tem uma frequência menor de indivíduos arbóreos, você já tem uma predominância de arbustos e a presença de um extrato herbáceo. Párquea, aí você já vai ter geralmente uma fração herbácea predominante com árvores espaçadas. Aí a gente fala muito do parque para aquela savana típica, né? O cerrado típico. E gramíneo lenhosa, que é
Gramíneo é aquele campo mais limpo, tá ok? Eu trouxe até aqui um diagrama para apresentar, ó, savana estépica florestada, tá vendo? Que é a caatinga florestada. Olha a densidade aqui de vegetação arbórea. Aqui já começa a aparecer mais um porte herbáceo, porque as árvores já vão abrindo espaço para crescimento aqui do porte herbáceo. A savana estépica park aqui, ó, as árvores espaçadas, aí você já tem aqui mais arbustozinhos, né, que são essas torceirazinhas. A gramínea lenhosa aqui você tem as cactáceas, algumas árvores emergentes, mas o predomínio de uma vegetação de porte herbáceo. Você vai ter indivíduos arbóreos eventuais. Eles já não vão mais trazer um padrão na fitofisionomia. E vamos falar agora das fitofisionomias que a gente encontra no nosso país. Vai ser relativamente rápido para a gente falar sobre isso, porque cada uma delas vai ter várias subdivisões, como eu falei. Você pega floresta umbrófila densa, aí você vai ter submontana, você vai ter de terras baixas, aluviais. Então, você vai ter uma série de subdivisões. Por isso que eu estou deixando o livro. Vocês darem uma passada de olho ali para poder dar uma geral, mas eu não sugiro que vocês gastem muita energia com isso. Eu nunca vi questões específicas quanto às subdivisões, tipo assim, qual a faixa de ocorrência da floresta umbrófila densa aluvial? Nunca vi nesse nível, certo? Pode acontecer, não estou dizendo que não vai acontecer, mas eu acho improvável você ter uma pontuação muito detalhada nesse ponto em uma prova com um edital tão abrangente, tá? Voltando para o tema, floresta umbrófila densa. Vou aqui quebrar para vocês a nomenclatura, que a gente já vai utilizar isso para as outras fitofisionomias. Floresta, então a gente está falando de predomínio arbóreo. Ombrófila. Floresta ombrófila é uma floresta que está associada à alta pluviosidade. É uma floresta que tem uma relação de dependência da chuva. Quando a gente fala de ombrófila, a gente está falando de chuva, tá? Então, ela vai ocorrer aonde? Na faixa da Amazônia, que tem uma pluviosidade muito alta, e na Mata Atlântica, nas encostas litorâneas, que é onde a gente tem também uma pluviosidade muito alta. E densa, porque você tem um dossel fechado, você tem um adensamento das árvores, né? Então você pode observar aqui que ela é até um pouco escura quando você está por baixo dela. Quem já teve a oportunidade de entrar em uma mata assim bem desenvolvida, de Mata Atlântica, por exemplo, você tem um ambiente altamente sombreado, muito úmido e muito quente. Você sente muito abafado, tá? Novamente, a ocorrência Amazônia e faixa litorânea, são essas faixas de ocorrência características. Inclusive, você pode encontrar floresta umbrófila densa referida como Mata Atlântica stricto sensu. Ela é a vegetação que se desenvolveu na mente das pessoas com uma característica da Mata Atlântica, apesar da Mata Atlântica ser um mosaico gigantesco de fitofisionomias. É uma floresta formada por indivíduos de porte grande e médio. Se você tem muita chuva e muito calor, na biologia de forma geral, você tem um ambiente que favorece uma aceleração, um desenvolvimento da vegetação, da fauna, que a gente precisa, porque você tem o quê? Um ambiente com alta energia e muito recurso, né? Vamos lembrar do seguinte, qual uma das principais fontes de recurso para a vegetação, o sol. Se você tem muito sol e tem muita água, que também é importante para a fotossíntese, você tem um alto desenvolvimento da vegetação. Onde é que a vegetação geralmente vai ser mais magrinha ali, mais escassa? Ambientes secos, ambientes muito frios. E a última característica para apontar para vocês é que é uma vegetação que não perde a cobertura do dossel. As folhas caem, mas você não tem uma abertura do dossel, porque a deciduidade das folhas, né, a caducidade delas é relativamente pequeno o grau, né? Você vai ter aí menos de 20% das árvores perdendo folha, você vai ter uma queda de folhas muito menor ali durante a estação seca do que em outras fitofisionomias. Floresta ombrófila aberta. Então, floresta ombrófila gosta muito de chuva, aberta. Por que aberta? O dossel dela vai ser mais espaçado, ela deixa entrar mais luz. Por quê? Porque ela vai estar associada a plantas, a espécies que têm o dossel menos frondoso. E aí você vai ter 4 aspectos, né, 4 aparências diferentes para ela. Floresta ombrófila aberta com cipó, com palmeiras, que é a mata de cocais ali, que tem uma predominância de palmeiras. Então, vamos lá, palmeiras tem o dossel aberto, né, as folhas delas são mais palmadas e tal, então ela permite, né, a entrada de mais luz, principalmente você vai ter ali na área de contato, ali na área de borda, na verdade, né, entre a floresta ombrófila densa
ali fazendo transição para a Caatinga, para o Cerrado, ali naquela borda ali do Maranhão. E você vai ter aqui a predominância de quê? É a famosa floresta de babaçu, carnaúba, de buritis, né, então você tem uma floresta, é uma floresta frondosa, mas já tem um porte um pouco menor. Antes que eu esqueça, falando de porte, quando a gente fala de floresta amazônica, por exemplo, da Umbrófila densa, voltando para a Umbrófila densa, que eu acabei não comentando, na Amazônia você tem uma altura média aí de mais de 30 metros das árvores, tá? E indivíduos emergentes com 40, 45. Na Mata Atlântica, uma altura média acima de 20 metros, com indivíduos emergentes aí de 30 a 35. Na floresta umbrófila aberta, a gente também vai ter um porte um pouquinho mais baixo do que na floresta densa. Você vai ter indivíduos aí na faixa de 20 metros, 25 metros em média. E como eu disse, em virtude das características da vegetação, que tem as folhas menos adensadas, você tem a formação de clareiras. Por isso que você tem o surgimento de cipós e outras espécies que na floresta umbrófila densa não conseguem emergir. Um tópico que eu fiz questão de trazer para vocês foi a floresta umbrófila aberta, uma subdivisão dela, aluvial. Por que que eu trouxe essa subdivisão específica? Porque ela tem uma nomenclatura específica, que é a mata de igapó, e ela é muito conhecida porque ela é uma mata associada às áreas inundadas dos rios da Amazônia. E aí você tem aquelas comunidades de ribeirinhos que são muito dependentes dessa região aqui, porque são comunidades que vivem muito da pesca. Então, são áreas onde você tem uma floresta que vive submersa boa parte do ano. Ela consegue sobreviver até 10 meses de enchente em algumas regiões. Então, você tem espécies adaptadas a isso, você tem comunidades de pessoas que vivem dessas matas de igapó, ela tem uma alta biodiversidade e tem uma vida aquática relevante. Já a formação de campinarana é uma outra formação, uma outra fitofisionomia que ocorre na região amazônica, que foge àquele estereótipo da floresta propriamente dita. Por quê? É uma formação de porte mais baixo, em alguns pontos, inclusive, forma áreas de campos, mas ela é conhecida como falso campo. É uma falsa campina, por isso campinarana. Ela é associada a terrenos alagáveis, mas ela é diferente da mata de igapó, porque ela não chega a formar uma floresta propriamente dita. Ela tem uma formação menos adensada, principalmente onde ela tem a transição da área de campo para a área de floresta, e formações mais baixas. E aí você vai ter algumas subdivisões, que é a campinarana florestada, a arborizada, a arbustiva e a gramíneo-lenhosa. E ela vai formar esse gradiente nessas faixas de transição. E agora, concluindo a parte de floresta umbrófila, a gente vai ter a floresta umbrófila associada à chuva, mista, que vai ser o quê? A mata de araucárias. É uma fitofisionomia de Mata Atlântica, né, associada ao bioma Mata Atlântica, com o predomínio da araucária. Ela vai acontecer principalmente na região sul do Brasil, está associada a um clima subtropical, que tem períodos de clima mais frio e tem também uma vegetação bem desenvolvida. É uma vegetação muito degradada, porque ela foi muito explorada para finalidades madeireiras. Você tem uma vegetação que tem árvores de porte elevado, de porte de 20 metros, 25 metros, com madeira de qualidade que foi altamente explorada. Eu encontrei algumas fontes que apontam que as áreas conservadas, né, de floresta umbrófila mista foram reduzidas aí a cerca de 3% de sua cobertura original. Outra curiosidade sobre ela é que já ocupou encraves do Nordeste brasileiro. Você teve a descoberta através de estudos paleoecológicos, né, de registros fósseis associados à vegetação de araucária, a essas matas de araucária, em alguns pontos do Nordeste, o que demonstra o quê? E aí a gente vai lá para aquela questão das variações climáticas, né, durante as eras geológicas. Você tem períodos de glaciação, períodos de aquecimento, e aí você tem expansão e retração dessas fitofisionomias no território. E aí no território brasileiro você teve esse encrave que recuou para a região sul, porque ela é associada a um clima mais frio, mas que você consegue confirmar que essa vegetação já se expandiu bastante no nosso território. Por isso que a gente tem esse mosaico de fitofisionomias. A gente não pode pensar no meio ambiente como algo estático, né, algo delimitado, não tem cerquinha, né, o clima muda, a hidrografia muda, a pluviosidade muda, a vegetação vai mudar junto. Saindo da floresta umbrófila, a gente vai falar agora da floresta estacional. E a gente vai ter 3 tipos de florestas estacionais. Floresta
Formação florestal estacional, que está associada a estações do ano bem divididas, não estações verão, outono, inverno, primavera, não. A gente está falando de estações no sentido de uma estação chuvosa e uma estação seca. E aí a gente vai ter o quê? A floresta estacional perennifolia. Ela vai ser uma floresta que vai ocorrer em uma região que tem a estacionalidade climática, mas que ela não vai ter uma perda da cobertura foliado do céu. Ela não tem uma caducidade da vegetação significativa. Elas são vegetações que têm muitas espécies que acontecem na Amazônia. Ela vai acontecer ali na borda da Amazônia, da borda da floresta umbrófila densa ali para baixo, só que ela vai acontecer na região do Mato Grosso. Lá você tem uma estacionalidade climática, quando a gente falou do Pantanal, a gente deixou isso claro. Aquela região próxima ao Pantanal, porque ela vai estar meio ali na faixa de transição, tá? Você tem uma estacionalidade climática, mas você tem o predomínio de espécies que conservam as folhas. Ela é identificada, como acabei de falar, né, principalmente no Mato Grosso, no limite com a floresta ambrófila, e ela tem a estação seca bem definida. Esse é o ponto principal. Essa estacionalidade, ela tem a ver com essa definição que eu falei agora há pouco, de uma estação chuvosa e uma estação seca. Uma coisa que a gente precisa pensar, parar para pensar, é o seguinte: nem sempre quando você tem uma estação seca, a vegetação perde a folhagem. Por quê? Porque vai depender da espécie. Tem espécies que têm a característica de perda de folha. Tem espécies que têm a manutenção das folhas durante a estação seca. E o caso da floresta perennifolia, essa caducidade foliar, ela não é expressiva. Já na semidecidual, a gente tem aí uma característica intermediária. É uma fitofisionomia que hoje é a fitofisionomia predominante do bioma Mata Atlântica. Esse dado aqui ele não é um dado mais atualizado, mas a floresta ombrófila representava à época cerca de 31% da cobertura, a semidecidual 37,24%. Né? Vamos lembrar que você tem uma degradação aí nas regiões litorâneas significativa desses ambientes. E aí a gente vai para um aspecto mais característico, esse aqui é o aspecto mais importante. A perda no conjunto florestal é de 20 a 50% da folhagem. Por que no conjunto florestal? Não é que cada planta vai perder metade das folhas, 30%. É que você vai ter árvores que vão perder toda a folhagem, você vai ter árvores que vão conservar toda a folhagem. No conjunto, você vai ter uma queda do dossel de 20 a 50%. Outra coisa importante para a gente falar da floresta estacional semidecidual, quer dizer o quê? Que é, em parte, decídua, é que ela vai ter encraves no cerrado e encraves no pampa. Lembra que eu falei que o pampa ele não tem floresta? Quando eu falei que o pampa ele não tem floresta, eu estou falando do ecossistema, da fitofisionomia típica dela. A gente vai ver que o pampa ele é formado por estepes. E estepes eles não têm fitofisionomia florestada. Você até tem arborizada, ou seja, um campo sujo, mas você não tem florestada. Você não vai ter uma feição florestal de um pampa, mas você tem encraves de floresta estacional semidecidual dentro do bioma. Porque, novamente, os biomas são mosaicos de ecossistemas e fitofisionomias diferentes. Outra curiosidade, você vai ter floresta estacional semidecidual na Caatinga. Na região da Chapada Diamantina, você tem encraves de floresta estacional semidecidual em algumas regiões de vales onde você tem uma pluviosidade um pouco mais elevada. Então, isso novamente reforça essa característica dos biomas de serem mosaicos de ecossistema que vão depender do ambiente físico, do clima, do solo para poder se estabelecer. E agora a última floresta estacional que eu estou trazendo para vocês, que é a floresta estacional decidual, que durante a estação seca perde a maior parte da folhagem. A gente está falando de uma caducidade superior a 50%. E aí, qual é o ambiente que tem essa estação seca mais forte no país? É a Caatinga. Ela é bem característica de ambientes com uma estação seca mais prolongada. Ela vai acontecer em áreas descontínuas, tipo, se você não tem um núcleo de floresta estacional decidual, né, ela vai acontecer ali em faixas de transição climáticas. Ela acontece muito na região da Bahia aqui, na região da Chapada Diamantina, em transição entre o Cerrado e a Caatinga, você tem florestas estacionais deciduais.
Ela acontece também em áreas de transição entre floresta estacional semidecidual e campos cerrados, aqui na região, mas você tem algumas regiões aqui de distribuição aqui, ó, entre a floresta ombrófila aberta e a savana, entre a savana estépica, que é a caatinga, e a floresta estacional semidecidual, como falei agora há pouco, então você tem algumas faixas de transição também em função de altitude, e entre a floresta ombrófila mista e a estepe dos campos que são os campos sulinos, né, então você acaba tendo esse tipo de vegetação em faixas de transição. Para sair um pouco das formações florestais, já que a gente está falando de floresta estacional, que é principalmente característica dessas regiões de encraves de Mata Atlântica, a gente vai falar das formações de restinga. A restinga, ela é uma fitofisionomia associada à influência marinha. Ela é uma fitofisionomia que ocorre no litoral, em regiões de solo arenoso e com influência de salinidade. Diferente do manguezal, ela não vai estar, estabelecida em áreas sujeitas à inundação. Ela vai estar ali em faixas litorâneas, em campos de dunas, ela vai estar próximo a áreas de manguezal, mas ela não tem uma associação com as áreas alagáveis, né, do estuário ou com as áreas sujeitas à inundação da maré. Elas não são adaptadas, as restingas não são adaptadas à inundação. Elas são de terra firme, de terreno seco. E você vai encontrar o quê? Você vai encontrar cactáceas, você vai encontrar um extrato herbáceo, você pode encontrar ela em diversas formas. Geralmente, nos campos de dunas, você vai ter aquela vegetação bem baixa, você não vai ter, novamente, de forma geral, a formação de um extrato arbóreo nesses campos de dunas. Vai ser mais uma formação de nanofanerófitos, né, de caules muito pequenos. Mas você pode ter restingas que estabelecem, um extrato arbóreo. Você vai ter matas de restinga. Outra vegetação associada ao ambiente litorâneo, né, que só vai ocorrer em regiões litorâneas, é a vegetação de manguezal. O manguezal, ele vai ter uma influência marinha, mas vai ser diferente da restinga. Ele vai ter uma influência fluviomarinha, ou seja, regiões estuarinas. São regiões que estão sujeitas a ciclos de cheia e seca, conforme a movimentação da maré. O manguezal, a principal diferença dele com relação à restinga é essa: ele vai estar ali com os pés na água, a restinga não. Outro aspecto importante da fitofisionomia de manguezal é que você não tem uma grande variabilidade de espécies vegetais. Você vai ter aqui a risófora, algumas espécies de avicênia e a laguncularia. Eu apontei aqui o conocar, mas ele não vai acontecer no manguezal propriamente dito, ele vai estar mais na área de apicum, né, que é a parte de transição entre o mangue e a terra firme. Mas, de forma geral, esses grupos de espécies aqui é que vão ocupar o manguezal. E por quê? O manguezal é um ambiente muito hostil para a vegetação. Ele requer adaptações morfofisiológicas muito específicas. Essas plantas vão ter glândulas de sal para tirar a salinidade da água. Tipo, ela absorve a água salina, mas ela vai botar para fora, muitas delas através de glândulas de sal. Elas vão ter raízes adaptadas, raízes aéreas, raízes respiratórias, os pneumatófilos. Essas raízes, elas vão servir para oxigenar, esse tipo de raiz, elas vão servir para se oxigenar. Se você compacta aquele solo ali, a raiz do manguezal morre, e o manguezal morre nesse processo. E você vai ter também raízes de suporte, porque o solo ele não é um solo muito estável. O manguezal, por sinal, atua como estabilizador do solo nessas regiões. Então você tem aquele fluxo de água ali subindo e descendo, esse solo ali ele se desestabiliza. Sem o manguezal, você tem uma tendência de carreamento desse solo, você tem uma tendência de perda da faixa ali de estuário. Então o manguezal, inclusive, ele presta um excelente serviço ecossistêmico de estabilização da linha de litoral, da faixa litorânea, nessas regiões estuarinas, que são regiões de dinâmica, né, de um fluxo de água, de uma dinâmica de marés muito intensa. Saindo agora do litoral e indo para o interior, a nossa savana. Quando a gente fala de savana, a gente fala de cerrado, tá? Bioma cerrado é o bioma cuja fitofisionomia característica é a savana. Vão ter encraves de outras vegetações, mas a fitofisionomia característica é a savana. E aí a gente tem o quê? Uma vegetação adaptada às condições de seca. Não é que não tem água, vamos lembrar, é que são regiões que, por vezes, têm baixa pluviosidade, tem uma estação seca longa, e aí a gente volta lá na nossa aula de bioma. A gente vai ter árvores com raízes muito profundas, a gente vai ter árvores com adaptações morfológicas para resistir a essa estação seca,
E a gente tem uma vegetação que é adaptada tanto ao solo pobre como ao solo aluminizado, rico em alumínio e outros minerais que não são muito favoráveis para a vegetação. E como resultado, a gente tem um extrato aí arbóreo que vai apresentar características morfológicas de porte baixo, são árvores que vão acontecer geralmente mais espaçadas. Ah, então quer dizer que não vai ter formação florestal? Não. Na savana você vai ter a formação florestal, mas não é uma floresta de cerrado, é uma savana florestada. É o cerradão. São áreas de solo mais favorável, pluviosidade mais favorável, que permitiram aí o desenvolvimento de uma vegetação mais robusta, vamos dizer assim. E você vai ter até a formação de campos limpos. Aqui vocês podem ver nas imagens, fiz questão de trazer. Aqui um campo limpo de cerrado, aqui uma savana florestada. E uma característica interessante é, a floresta de cerrado, né, a savana florestada, melhor dizendo, ela vai ser muito parecida com a floresta estacional. Como é que você vai diferenciar ela? As espécies que estão presentes ali. Você tem espécies características de cerrado e você tem savana. Eu acabo usando cerrado porque usa-se, via de regra, cerrado para falar de savana. Então você vai ter vegetações específicas de savana, espécies específicas de savana e espécies características das florestas estacionais. Uma vegetação específica que eu quis trazer, assim como eu trouxe os igapós, são as veredas, porque as veredas elas têm um destaque em termos de característica da savana, porque diferente do restante da vegetação da savana que está ali adaptada à seca, a vereda ela está adaptada à água. São vegetações adaptadas a cursos d'água ou olhos d'água perenes, geralmente formados por afloramentos do lençol freático. Você tem uma formação predominantemente gramíneo-lenhosa e com indivíduos emergentes arbóreos não formadores de dossel. Se você tem o fechamento da vegetação ali, via de regra não vai ser uma vereda, porque ela já descaracteriza a fitofisionomia. Você vai ter a formação de um capão ali, você já descaracterizou a vereda. A vereda ela vai ter a formação de indivíduos arbóreos espaçados, mas a formação dela é predominantemente gramíneo-lenhosa, ou seja, porte herbáceo. Associada aqui a uma região permanentemente alagada. A vereda ela tem essa perenidade de disponibilidade hídrica, e ela se torna altamente relevante por conta disso. Por quê? Porque durante a estação seca ela vira meio que um oásis para a fauna que está ali associada a essa vegetação. Uma espécie que é muito associada às veredas é o buriti. Quase sempre você vai ver a identificação da vereda a partir da presença dos buritis. Quer dizer que só existe vereda se tiver buriti? Não, mas ele é a espécie característica, a espécie indicadora da presença de uma vereda em uma paisagem. Saindo da savana, vamos passar agora para a savana estépica, que é a vegetação associada à caatinga. Também estamos falando de uma vegetação adaptada a clima seco, mas estamos falando de uma vegetação até mais adaptada ao clima seco. Você vai ter uma variação de uma caatinga xerófita a hiperxerófita ou hipoxerófita, que vai depender do grau de déficit hídrico ao qual essa vegetação vai estar associada. Mas o fator mais importante é que a savana estépica ela é uma vegetação adaptada a estações secas que podem se prolongar por bastante tempo. Elas têm espécies arbóreas caducifólias como consequência. Vamos lembrar da floresta decidual. O que é caducifólia? Ela perde a sua folhagem durante a estação seca, e aí vem o nome da caatinga mata branca. Você chega durante a estação seca, no pico da estação seca, numa região de caatinga, toda a folhagem está perdida. Você vai ter a formação de, quando você tem a formação de caatingas florestadas, né, de savana estépica florestada, geralmente são áreas muito densas de vegetação. Você vai ter vegetações com muitos espinhos, então são áreas muito difíceis de se transitar. Eu tive a oportunidade já de entrar em algumas caatingas bem preservadas e eu vou dizer a vocês, é um dos ambientes mais difíceis de se transitar para o ser humano, devido a essas formações, porque como eles têm aspectos morfológicos para resistir, né, ao clima, às intempéries, você tem uma intensa ocorrência de espécies com espinhos. Não vou dizer, não chega a ter uma predominância, mas você tem uma presença frequente de cactáceas, mas mesmo as espécies arbóreas, quase sempre são espécies que têm espinhos. Porque elas têm isso como uma adaptação morfológica, porque, vamos lá, você não tem água disponível do ambiente, os animais vão procurar água disponível na vegetação. E o espinho, ele é uma adaptação de defesa dessa vegetação.
E, novamente, a cobertura vegetal vai variar de florestada a gramíneo-lenhosa. E, por último, você vai ter a estepe. A estepe é a vegetação característica, a fitofisionomia característica do pampa. Sua principal característica é o predomínio do extrato herbáceo. E eu trouxe aqui um diagrama para vocês. Não se aponta estepe florestada, no máximo estepe arborizada. Ela não vai ter a formação florestal porque ela descaracteriza sua principal característica, que é o predomínio das espécies herbáceas. É uma fitofisionomia muito manejada ao longo do tempo. A gente falou sobre isso no bioma e eu repito aqui agora. As áreas de ocorrência do estepe no Brasil hoje, pela configuração climática, vários estudos apontam que deveriam ter uma cobertura florestal substituindo essa estepe, mas a estepe se mantém devido ao manejo, que não é um manejo de agora, é um manejo que vem desde a ocupação humana. Então, a gente está falando de algo que remonta aí mais de 1000 anos de ocupação humana, que vem mantendo a configuração dessa fitofisionomia. Gente, sobre as fitofisionomias brasileiras, essas são as principais, são as mais interessantes que eu tinha para trazer para vocês. Eu acredito que deu para a gente abordar, assim, de forma geral, as características de cada uma, mais ou menos o clima, como está associado, a influência. Não deixa de dar uma olhada na leitura complementar. O livro é enorme, então tenta focar nos aspectos principais, tá? É fácil a gente se perder quando a gente parte para esse tipo de leitura. E desejo a vocês bons estudos, desejo a vocês uma boa semana. Tô acabando minha segunda-feira hoje, finalmente. Primeira segunda-feira do ano vencida. Daqui a pouco vou estar disponibilizando para vocês os links dos PDFs das outras aulas, tá? Foi uma falha minha, é porque realmente o tempo tá meio corrido para dar conta de tudo. Mas vai dar certo. A gente vai chegar lá. Bons estudos, sucesso para todos vocês e espero vê-los na próxima aula. Muito obrigado por tudo e até lá.